Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal Advogada de Família. Hoje eu tô muito emocionada porque vai ser uma live muito legal. Então, para você que tá entrando aí agora e tá assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo. E para você também que tá assistindo essa reprise, seja muito bem-vindo. Aqui no Instagram fica por 24 horas, basta você dar um toquinho aqui e um toquinho aqui. Oi, Alice, tudo bem? Você consegue me ouvir? Diga pra mim se você tá conseguindo me ouvir aí. Tá tudo bem, porque hoje eu vi que deu ontem, né? Eu vi que deu alguns probleminhas nas lives de outras pessoas. Tô aguardando a resposta da Alice. E o tema da live de hoje: Oi, Vanessa, amiga, me conta aqui, você consegue me ouvir? Oi, Rúbia. Pessoal que tá entrando, professora Fernanda, Lígia, Monize. Tudo bem com vocês? Gente, enquanto vocês estão entrando, queria que vocês me falassem de onde que vocês são para eu saber mais ou menos com quem que a gente está falando, tá bom? Deixa também se você é advogado, estudante de direito ou não, só é uma pessoa interessada no tema realmente. O tema da live de hoje. Você tá me ouvindo, Vanessa? Tranquilamente? Me conta aí, tá tudo bem? O som, tudo normal? Gente, tô escrevendo aqui, tá? A Rúbia colocou que tá ouvindo sim, a Daniela colocou que tá ouvindo bem. Ah, que legal. Oi, doutora Bárbara, tudo bem? Muito legal ver a presença de vocês aqui. Live com. Olha, o Conrado acabou de chegar. Deixa eu só escrever aqui: live com Conrado Paulino. Porque quem chegar já fica sabendo, né, do que se trata. Vou colocar aqui: prática. Não, ixi, prática em. Olha, o pessoal de São Paulo. Consegui, não carregava e já estava preocupada. Pois é, eu tive que sair e entrar, porque tava com problema, né? Em direito de família. Também vou explicar para vocês o seguinte. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Aqui embaixo, vocês estão vendo? Aqui embaixo, aqui tem uma caixinha de perguntas. Então, se você quiser participar da live para a gente não perder, olha aí, advogada em Araguari, Minas Gerais, advogada em Curitiba, Rafaela, o pessoal tá entrando aqui. Então, se você quiser participar da live, deixa sua pergunta aqui pra gente não perder as perguntas, tá? E aqui também, ó, gente, eu vou pedir para vocês convidarem os amigos de vocês. Você consegue continuar acessando a live normalmente e convidando as pessoas por aqui, tá bom? Eu vou chamar o Conrado aqui agora. Ai, meu Deus. Deixa eu ver como é que... Gente, que sinceramente, eu não tô nem sabendo de nada como é que faz. Advogado em Curitiba. Oi, Rafa! Advogado em Fortaleza, advogado em São Paulo. Nossa, que cidade de advogado tá vendo aí, doutor Conrado? Olá, Tudo boa bem? noite. Olha, primeiramente eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Dizer que eu sou sua fã, né? E eu acho que você sabe disso. Eu conheci o Conrado Paulino, até coloquei hoje aqui num congresso que teve do IBDFANDF. E tinha sido por indicação do Leonardo de comprar esse livro aqui, ó. Ele é autor de 8 livros, eu tenho 2 dos 8 livros dele. Então, eu vou apresentar para vocês. Ixi, para mim. Só vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Dr. Conrado Paulino da Rosa. Ele tem um extenso currículo aí. Ele é pós-doutor em Direito, doutor em Serviço Social, mestre em Direito, professor em pós, palestrante nacional e internacional, autor de 8 obras, também coordenou algumas, né, doutor? São mais de 20. E hoje a gente está tendo aqui o privilégio de receber essa autoridade no direito de família, doutor Conrado Paulino da Rosa. Bom, Brenda, o prazer é todo meu e todos esses elogios é porque a gente já tem uma amizade aí de troca ao longo, desde que, embora pouco tempo que a gente se conheça, já deu para fazer muitos momentos de troca, inclusive lá no nosso curso em Goiânia e em outros momentos que a gente já se encontrou. De fato, eu fiquei bem feliz
com o convite, porque a gente tem a oportunidade aí para todos os colegas que te seguem no Insta de fazer essa troca e talvez até tirar algumas dúvidas de quem está iniciando ou aqueles que já estão na prática que possam tirar aquelas dúvidas não só da advocacia em si, mas de alguns temas específicos em família e sucessões. Conrado, eu não sei se é a minha internet ou se é a tua internet, você está perto do modem? Não tô. Porque, para mim, eu não sei para o pessoal que está na live, mas para mim você está dando uma travadinha. Tá todo mundo vendo normal, gente? Coloca aqui para a gente nos comentários. Bom, eu fiquei muito feliz, né? Antes da gente começar, falar aqui para todos os advogados que estão aqui a respeito desse livro, tá? Também tem o de inventário, Conrado, mas vou te dizer, o de inventário tá lá no meu escritório, então não vou conseguir mostrar. Esse livro do Conrado, muita gente me pergunta, eu vou até fazer um vídeo a respeito disso, indicando livros, né? Esse livro do Conrado, ele é um livro que ele é muito didático, olha. Aonde você abre tem esquema, tem gráfico, e é um livro de linguagem muito fácil. Então, foi indicado pelo presidente do IBDFAN aqui do Distrito Federal, que é o doutor Leonardo Carvalho. E aí eu não conhecia ainda, comprei, e eu simplesmente apaixonei. Vou te dizer, Conrado, que eu uso muito o gráfico que você coloca aqui da guarda. Nem sei qual que é a página que tá, mas ele faz um desenhozinho mostrando a diferença, o que seria guarda unilateral e guarda compartilhada. É maravilhoso esse livro. E também o curso. Ele tá travando, a imagem do Conrado não tá boa, realmente. Isso, tá melhorando. Para mim agora tá melhor. Para mim agora tá melhor. E eu também tive a oportunidade de fazer um curso com ele, com o professor Cristiano Chaves, em Goiânia, que foi o Direito de Família em Prática, que também está rodando no Brasil, né? Exatamente. Agora a gente vai ter Rio Verde, São Luís do Maranhão, Fortaleza e esse semestre ainda tem Vitória e Cuiabá. E eu tenho um código de desconto que depois eu vou deixar lá nos stories para vocês, que vale para Fortaleza e para São Luís do Maranhão. Então, depois da live eu vou deixar lá para vocês, que vai ficar ótimo. Estão perguntando qual é o nome do livro. Curso de Direito de Família Contemporâneo. É esse aqui. Eu vou deixar aqui para vocês darem um print se quiserem, tá? O livro realmente é excelente. Bom, vamos lá, doutor. Eu fiz o curso, como eu estava falando, e fiquei simplesmente apaixonada, porque tanto o professor Conrado Paulino quanto o Cristiano Chaves trouxeram bem realmente a questão da parte prática. Olha, o Jean está perguntando quando vai ser em São Luís, você sabe? São Luís é no último final de semana de março. Então, nós estaremos lá em São Luís nos dias 28 e 29 de março. E estão perguntando se vai ter em São Paulo e pedindo para você mandar desconto também para o Espírito Santo. Não, o teu cupom de desconto vai valer para todas as edições. Vale para Rio Verde, vale para São Luís, vale para Vitória e vale para Cuiabá e também lá para o Maranhão. E vai ter São Paulo? Olha, muita gente perguntando. São Paulo, São Paulo, São Paulo? São Paulo vai ser no segundo semestre. Então, no segundo semestre a gente vai... Já está trazendo. Quando vai trazer o curso para Brasília? Pois é, então agora vai depender de ti como diretor do IBDFAN e também para a gente fazer a edição Brasília. Olha, que responsabilidade. E também estão perguntando do Rio de Janeiro. E em Curitiba, que aí... Rio de Janeiro vai ser segundo semestre também. Então, gente, olha, o que vocês vão ter que fazer? Segue o Conrado Paulino, porque ele está lá falando sempre quando tem. Agora ele está focado na edição de Rio Verde, mas ele está sempre falando. Tem muita gente pedindo para Brasília. Vamos aqui organizar uma turma, né, para ele poder vir com o Cristiano Chaves para falar, que é excelente. Bom, eu queria que você começasse, então, trazendo algumas dicas para a gente da prática em família e depois eu vou abrir um pouquinho para as perguntas, que tem várias perguntas que as pessoas deixaram mais cedo, talvez a gente não consiga responder todas. Uhum. Bom, primeira situação que a gente tem que pensar, Brenda, na questão da prática do direito de família, é que esse direito de família contemporâneo,
ele precisa de profissional aberto ao conhecimento interdisciplinar, né? Porque hoje o direito de família ele precisa do serviço social e da psicologia, principalmente nas questões que envolvem filhos. A gente não consegue ter uma atuação que realmente proteja o interesse das pessoas sem esse olhar interdisciplinar. E também é importante que a gente pense que não adianta a gente ter um discurso e uma prática diferente. Porque um cuidado que a gente precisa ter no momento que a gente começa a advogar na área de direito de família é evitar que a gente projete a nossa vida nos casos dos clientes. Porque muitas vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas como é que tu consegue dormir pensando nas questões que estão envolvidas ali? Bom, a primeira situação é que eu sempre costumo dizer que a terapia tinha que vir na água encanada, ou seja, o profissional de família ele tem um viés terapêutico, mas ele também precisa se abrir a uma prática terapêutica na própria vida, justamente para evitar isso, Brenda. Pelo fato de que as gerações que nos antecederam tinham muito o paradigma do litígio e, inclusive, eu me lembro de ouvir de um advogado mais experiente, ele diz o seguinte, que quando o cliente entra no escritório dele, ele automaticamente passa a ser inimigo da outra parte. A verdade é que isso não combina mais, né? A gente tem que estar, primeiro, com um discurso colaborativo. Isso não quer dizer que a advocacia de família ela vai se restringir a uma prática de mediação ou as outras metodologias. Não é isso. Mas a gente precisa entender que as escolhas das pessoas elas precisam ser respeitadas. E se a gente não consegue administrar os seus sentimentos, a gente vai invariavelmente, muitas vezes, se filiar a algumas atitudes do próprio cliente e cá entre nós, todo mundo que está com processo de família não está em condições normais de temperatura e pressão. Pelo fato de que ele pode ser o melhor psicólogo, ela pode ser a melhor juíza. Eles, enquanto participantes de um processo, inclusive não é por acaso, né, que a gente usa o termo partes do processo. Está todo mundo em parte, ou seja, está todo mundo fragilizado. Então, o profissional de família ele precisa tomar esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas até querem justificar. Uma coisa, Brenda, que já deve ter escutado, é a pessoa perguntar assim, tu tem filho? Ah, não, porque parece que o fato de ter filhos é que te legitimaria a tratar com criança. Não é isso. Se fosse isso, um profissional que trabalha, por exemplo, na área da psicologia com drogadição, ele só poderia trabalhar com isso se tivesse passado por uma questão de adicção. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que os processos, que a gente possa contribuir realmente com a parte técnica. A parte emocional é do cliente. Agora, então quer dizer que a gente vai ser frio? Não, não é isso. Mas é que a gente possa ser objetivos nas nossas petições, isso é um mandamento essencial do advogado de família. Não quer dizer que isso, na parte do direito, eu não vou citar jurisprudência. Não, não é nada disso. É a gente perceber que a vara de família não é um espaço para lavação de roupa suja. Isso, as pessoas vão exorcizar as suas questões no espaço terapêutico. No espaço terapêutico, não no processo. Então, uma situação que eu costumo fazer é tomar muito cuidado na hora de escrever os fatos numa petição inicial. Pelo fato de que o juiz e o promotor, se for caso de intervenção do Ministério Público, que aliás a gente precisa ficar atento, né, Branda, que desde a alteração que nós tivemos no CPC, agora no segundo semestre de 2019, mudou a forma de intervenção do Ministério Público, porque agora o MP, nós temos uma nova redação ao artigo 698 do Código Civil, onde o MP antes só intervinha quando nós tínhamos uma situação de criança, adolescente ou incapaz. Agora, em caso de medida protetiva deferida, o MP também tem intervenção. Então, uma preocupação que a gente precisa ter na hora de redigir a petição é o que é importante ao juízo. A gente não precisa trazer... o que a gente precisa trazer? Se era casamento ou união estável, qual era o regime de bens, quais eram os bens, se tem aquestos, e se tem filhos, trazer as questões a respeito dos filhos. Agora, as causas que levaram ao desgaste da relação, os motivos, isso é coisa do passado. E é claro que muitas vezes o cliente, ele espera que o advogado se aliancie na sua dor, tomando a sua dor, inclusive, como uma forma de vingança. Nós não podemos ter esse perfil. Porque a nossa intervenção
ou pode mudar positivamente aquela família, ou pode destruir uma família que precisa de apoio. E isso começa da atitude do próprio advogado. Conrado, posso dar uns spoilers aqui do curso? Claro que sim. Assim, primeiro falando aqui a respeito dessa questão que você colocou da interdisciplinariedade da importância, né? No curso, gente, ele narrou uma situação muito legal que, sinceramente, eu nunca dei muita atenção para isso, sabe? E dali para frente, todo cliente que tem aparecido para mim, eu faço isso, assim, quando é questão de guarda, que está ali discutindo a questão do pedido que a gente tem ali técnico, do psicossocial, do estudo técnico. E aí o Conrado falou lá no curso a respeito de se pedir uma assistente, né? Um assistente para estar acompanhando essa questão do psicossocial. E uma assistente, olha a doutora Renata! Doutora Renata Cisney, que é Querida. também do IBD, era nossa presidente aqui no Distrito Federal. E aí eu achei isso muito interessante. Se você puder falar um pouquinho a respeito de como que isso funciona, para vocês verem, tá, gente? Como o curso realmente é prático, porque essa questão que eu estou levantando aqui é uma questão que ele trouxe no curso. Porque o que acontece, Brenda? O que muitas vezes a gente é procurado aqui no escritório, em situações de alienação parental, em questão de guarda ou de convivência, e é triste quando já é em caso de a gente ser contratado no segundo grau, mas porque quando a instrução ainda está em andamento, a gente consegue salvar. A gente pergunta para o cliente ou para o advogado que veio nos consultar, vocês nomearam assistente técnico? E daí o colega nos diz assim, não fui intimado. Aí é que está. A gente precisa ler com atenção o artigo 465 do CPC, que quando a gente tem a nomeação do perito, a gente tem 15 dias para indicar o assistente técnico. E aí vai do nosso processo também de convencimento do cliente de que ele precisa investir nisso. Porque a pessoa é natural que num divórcio ou numa dissolução de união estável, ela esteja descapitalizada, porque teve mudança, caiu o padrão de vida, entre outros fatores. Mas a questão da indicação do assistente técnico, ela é de extrema importância no caso de uma perícia. Isso porque o assistente técnico ele vai formular os quesitos, que esses quesitos é que vão nortear a atuação do perito do juízo. Então, o que a gente precisa deixar claro, Brenda? O perito é o profissional de confiança do juiz. O assistente técnico é o profissional de confiança das partes. Então, ele vai formular os quesitos, que serão respondidos pelo perito do juízo. O CPC, ele estabelece que, obrigatoriamente, os assistentes técnicos têm que ter acesso à produção da prova, porque a questão do contraditório não se dá apenas em contestação. A prova policial, que é decisiva, ela precisa da participação do assistente técnico. Mas já alertando todo mundo que está participando da live que existe um problema atualmente com a questão do Conselho Federal de Psicologia, que tem uma resolução deles que não permite a participação de assistentes técnicos. Daí a gente sugere sempre que possa recorrer para que essa questão possa ser decidida no segundo grau. Quando é perícia psiquiátrica ou do serviço social, a gente não tem problema no acompanhamento. Mas, além do acompanhamento, e daí a gente saber verdadeiramente qual foi a prova produzida, o que foi dito naquele ambiente de perícia, a grande vantagem é que quando o perito do juízo ele entrega o seu laudo pericial, quando a gente vai se manifestar, a gente sintetiza o que foi importante e junto o parecer de assistência. Porque daí tu tem um profissional falando com um profissional. Porque pode ser que alguém que está nos assistindo é um apaixonado por psicologia, mas não é psicólogo. Então a gente não vai conseguir rebater o que foi feito, daqui a pouco, por metodologia equivocada, ou uma frase que não ficou bem interpretada. E aí, por isso, a importância da nomeação do assistente técnico, claro, que é um investimento financeiro, como eu falei, mas para a gente se resguardar dos próprios clientes, o que eu tenho feito é, quando o cliente ele não quer a nomeação do assistente técnico, daí a gente passa uma declaração para que ele assine de que foi ofertado e ele fez a opção de não indicar. E também, assim, a importância da questão da formulação dos quesitos. Eu tenho um grupo no WhatsApp, né, só de advogados de Brasília,
pessoas que me acompanham por aqui, esses dias, uma advogada colocou lá, né? Ah, porque o juiz me deu prazo para formular os quesitos e tal, e aí ela mandou os quesitos formulados pelo Ministério Público. Em tese, parecia assim, que aqueles quesitos ele abrangia tudo que precisava ser comprovado. Mas, na verdade, quando a gente está atuando, a gente precisa ter um foco no qual é o objetivo daquele nosso cliente. Então, às vezes, a forma como a gente faz a pergunta também, porque aqueles quesitos são perguntas que o profissional vai seguir para orientar, para responder aquilo. Então, a forma como você faz a pergunta também faz diferença. Então, é óbvio que ali o Ministério Público, quando ele fez os quesitos, né, ele estava fazendo de uma maneira mais genérica, talvez nem levando em consideração. A Renata está falando que minha voz está dando eco. Vou abaixar aqui. Melhorou, gente? Às vezes nem levando em consideração mesmo qual que é o real objetivo, né? Eu posso abrir aqui para umas perguntas, que tem várias aqui embaixo? Com certeza, com certeza. Inclusive, gente, aqui embaixo tem a caixinha de pergunta, tá? Quem quiser pode deixar aqui. Eu vou começar pelas que estão aqui na live, tá? Aqui a Ingrid colocou. Então, além do estudo do psicossocial, haverá um assistente técnico? Na verdade, numa perícia social, numa perícia psicológica, o assistente técnico ele vai colaborar com o perito do juízo. Então, na verdade, muitas vezes, dependendo se a gente acaba tendo um perito judicial que não tem muita experiência, ele acaba se sentindo até mesmo ameaçado, não gosta, mas na verdade o trabalho ele é colaborativo, né? Porque veja, são profissionais de uma mesma carreira que fizeram um juramento ético. E ali o que está se fazendo é uma produção de prova, para que o juízo ele possa se convencer a respeito disso. Então, a função do assistente técnico é colaborar com a produção de prova e permitir, e aí tu falou muito bem, a formulação dos quesitos ela é essencial para que uma prova seja bem produzida. Ou seja, quando a gente faz bons quesitos, tu conduz o perito do juízo aquilo que tu pretende retirar daquela prova. Né? E uma situação que para mim é essencial, a proteção dos filhos num divórcio é o que a gente deve se preocupar. E isso não quer dizer que uma pessoa adulta ela não tem um estado de sofrimento num divórcio. Claro que tem. Mas agora, infelizmente, a instabilidade emocional das pessoas quando elas passam por um divórcio faz com que esse pai ou essa mãe acabe até mesmo deixando de lado o melhor interesse do filho, pensando no seu melhor interesse. Então, a minha grande preocupação sempre é com o filho. Aqui no escritório entrou, eu e minha sócia Denise, a gente diz, olha, a gente não é teu advogado, a gente é advogado do teu filho. Ou seja, a gente vai trabalhar para protegê-lo. E muitas vezes a gente tem que proteger dos próprios genitores. Então, a questão da produção de prova é essencial para que a gente dê ao juiz, ao promotor, subsídios de alguém que tem conhecimento próprio da matéria. Porque a gente do direito, a gente entende de lei. Agora, a gente não entende de estabilidade emocional, a gente não entende das relações sociais. Então, aí está a importância do olhar interdisciplinar. Olha, Conrado, tem um monte de perguntas aqui, meio que práticas mesmo, assim, mais pontuais, né? Eu vou deixar elas um pouquinho para depois, para a gente continuar aqui falando. Outra coisa que eu também achei muito interessante foi a questão de como é o seu escritório, como que é a sala do seu escritório, que não é essa convencional que a gente está acostumado com a mesa, que o cliente fica lá do outro lado, a gente fica aqui do outro lado. Você fala um pouquinho a respeito disso e assim, por que Vai dar para ver um pouquinho assim? ali, tá? Ali Você tá no escritório. Olha que lindo! A gente trabalha em poltrona aqui, né? Então, justamente porque por uma questão de comunicação não verbal. Então, no momento que a gente tem uma mesa, tem uma questão de afastamento, né? Então, aqui a ideia é que o cliente ele já entre e perceba que tem uma lógica um pouco diferente, né? Porque, querendo ou não, a mesa ela é uma questão de proteção, de afastamento. E a questão da advocacia de família tem que ser uma advocacia próxima, né? Costumo dizer que é o mais humano dos direitos, daí requer do profissional também essa lógica mais próxima. Claro que proximidade não quer dizer
que a gente leve as dores do cliente, né? Não, porque, mais uma vez, repito, nós somos a parte técnica, mas assim que a gente possa ter sensibilidade com o momento difícil que a pessoa está passando. E quer na parte de família, quer na parte de sucessões, tu tem perdas. E que isso a gente precisa levar ao judiciário aquilo que objetivamente precisa ser tratado. Essas coisas que eu tô perguntando, gente. Ai, tá dando realmente um chiado. Eu não sei se eu tiro e te coloco de novo ou se eu vou ali fora pegar um fone. O que você acha? Deixa eu Tu ver que se manda. tem um fone. Tem um fone, peraí. Vocês me escutam bem? Me escutam? Pra mim tá tranquilo. Peraí, mas não funcionou. Não, peraí, eu vou tirar aqui só um pouquinho. Vou tirar minha capa do celular, porque eu acho que talvez a capa não. Gente, não tá funcionando, não. Ah, não tá funcionando, não. Vocês escutam com eco mesmo, que daí eu teria que ir lá fora pegar outro fone. Daí essas coisas, Conrado, eu vi lá no curso e falei, assim, gente, até notei. Falei, olha, eu vou colocar lá no meu escritório também, assim, né? Então, futuramente, quem sabe ainda esse ano, eu não consiga colocar. Teve uma pergunta aqui a respeito do que você acha da questão da constelação familiar, por esse posicionamento que você até colocou aqui. Bom, eu sou favorável a essa prática, a gente utiliza bastante aqui no escritório. Aliás, né, eu costumo dizer que a gente já usava a situação da mediação muito antes de ser legislado, né, e que agora, naquela época, todo mundo já me achava louco. Quando veio a questão da constelação, daí o pessoal teve certeza, né? Então, a gente é muito adepto a essa prática. Claro que não é todo o cliente que a gente pode recomendar isso. A gente tem que ter um pouco de feeling, aqueles que têm maior abertura. Também as pessoas precisam tomar cuidado e que acabam confundindo os institutos, achando até mesmo que mediação tem a ver com constelação, não tem nada a ver. Na verdade, a prática da constelação é uma prática sistêmica que ajuda as pessoas a identificar os seus sentimentos. E aí eu digo para vocês que tudo que está dentro da ética é válido, porque as pessoas não podem querer achar que o direito por si só vai resolver as questões daquele que bate as portas do nosso escritório. Então, eu sempre, quando alguém me pergunta, mas como é que funciona a constelação? Eu digo o seguinte, vá assistir, né? Pelo fato de que qualquer explicação teórica que a gente possa dizer a respeito da constelação não vai ser tão rica quanto a tu perceber, tu sentir, tu participar de uma questão de uma constelação, é realmente algo muito forte. E, inclusive, a gente tem por hábito, eu e minha sócia, a Denise, de quando a gente sabe que o cliente não tem essa abertura, a gente leva o processo, o caso, para ser constelado. Né? Agora, mas isso vai resolver, a pessoa nem sabe que está sendo constelado. Olha, como é uma questão que age no sistema da própria pessoa, a gente tem experiência aqui que realmente ajuda na resolução a utilização dessa metodologia. Então, eu sou totalmente a favor. Inclusive, eu fiz mentoria de constelação familiar, sou estudiosa no caso, não sou consteladora, mas eu aplico muito o uso dos bonequinhos para conseguir ilustrar as questões familiares ali para o meu cliente, né? Eu não faço constelação, às vezes eu faço, como você mesmo está colocando, de levar o processo para ser constelado ou então levar o cliente para as constelações, que, gente, sério, é maravilhoso. Assiste, tem gente que fala que gostaria de participar, pode ir participar, é muito legal e a gente acaba também entrando ali de carona na constelação das pessoas, né? Conrado, vou abrir. Para quem for do Rio Grande do Sul, a primeira. Caiu. Ixi, A primeira vara de família aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, ela usa. E essa metodologia, uma vez por mês, tem encontros abertos. Então, para quem é do Rio Grande do Sul, ou quem não é, quiser nos visitar em Porto Alegre, que venha assistir.
Tem várias perguntas aqui a respeito da constelação familiar. Eu vou pedir para vocês depois entrarem no perfil ou da Bianca Pisato, que é a minha mentora em constelação familiar, que inclusive ela tem uma mentoria online, ou então da Direito para Ser Feliz, que também depois eu vou deixar marcado lá e vou pedir para ela responder essas questões para vocês, como levar o processo. Às vezes tem constelador que faz a sessão com vários outros advogados, enfim, cada um vai atuar da sua própria maneira, né? Outra coisa também que eu achei muito interessante, Conrado, foi o fato de você mostrar justamente isso, entender que o cliente tem o sentimento, mas que aquilo dali é algo que ele está vivendo e que a gente não pode se contaminar com isso. E que você até coloca assim, que perguntam se você não dorme. Alguns casos eu fico sem dormir, não tem nenhum caso, não? Você fica sem Não, tem, dormir. claro, a gente sempre tem algumas situações que nos movem mais, né? Mas aí a gente também tem uma questão de saber desligar, né? Porque eu parto do seguinte pressuposto, que se a gente não cuida da nossa família, a gente não vai poder cuidar da família dos outros. Né? Uhum. Então a gente tem que ter essa separação e claro que isso a gente vai adquirindo com o tempo, enfim, né? Mas é claro que tem aquelas situações que realmente tu pode estar no momento de lazer e tu vai estar pensando, né? Então, e até um outro convite, além dos nossos cursos que a gente está ministrando com o Cristiano Chaves, a gente tem um congresso bem grande aqui no Rio Grande do Sul que acontece em junho, dia 5 e 6 de junho, que é o 12º Congresso do Mercosul de Direito de Família. E nesse congresso, Brenda, eu vou estar falando sobre contra-transferência no direito de família, ou seja, aquelas situações onde realmente, assim como tem no espaço terapêutico, pode acontecer do profissional acabar projetando e como é que ele pode lidar melhor com essas situações para melhorar a sua prática, né? Porque não adianta. É natural que a gente vá se aprimorando, né? Então, algumas atitudes que tomou num caso não vai tomar num outro, né? Então, aí é isso, e são mais de 20 palestrantes. Então, quem quiser ter informação é congressomercosul.com no site. Outra coisa, a gente vai ter uma aula também, que depois eu vou deixar o link lá nos meus stories. Que, gente, assim, pensa o nível que eu aproveitei do Conrado. Não foi, doutor? Eu falei, olha, por favor, a gente faz a live aqui, tá perto, mas a gente também faz uma aula que a gente vai falar sobre contratos nas relações familiares. Eu vou aproveitar, vou tirar várias dúvidas minhas. E também eu vi que que o senhor está com curso no meu curso. Isso, uma pós-graduação lá e além no curso de prática familista, focando bem nessas situações, porque uma das situações que também as pessoas têm um pouco de dúvida no início é como cobrar, né? Como quantificar os honorários no direito de família. E uma das situações que eu sugiro sempre para o cliente, para os colegas que pretendem já advogam, além dos honorários iniciais, eu sugiro a cobrança de honorários no curso do processo. Tem gente que chama de mensalidade, tem gente que chama de taxa de manutenção, enfim, mas, claro, sim, além dos honorários finais, né? Mas por que é importante essa cobrança no curso do trabalho do advogado? Tem muitas pessoas que usam o processo de família como uma forma de prolongamento de vínculo, né? Porque ficar vinculado pelo processo é uma forma de ficar vinculado. Então, as pessoas acabam, ainda que de forma inconsciente, gozando do sentido psíquico desse vínculo. E que muitos colegas advogados até acham isso natural. E até as gerações que nos antecederam usavam essa demora do processo para legitimar os seus honorários finais. E a questão é, processo não é bom para ninguém. Mas o advogado vive disso. Sim, mas vamos pensar que se a gente puder resolver num ambiente extrajudicial, a gente consegue receber em menor tempo. Mas aí os honorários extrajudicial são menores. Bom, mas o tempo envolvido não é tão grande. É menor. Eu tenho uma visão de que o advogado de família, ele nasceu para ser descartado. Ou seja, advogado de família, no sentido que estimula a dependência, não é ético. Pelo fato de que o que nós temos que fazer é ajudar as pessoas naquele momento de crise, mas que depois elas possam andar
com as próprias pernas. E é por isso que, por exemplo, quando o cliente tem filho, são 3 estações que a gente tem que decidir. A questão da guarda, que a regra é o compartilhamento, um regime de convivência e a questão dos alimentos. E quanto ao regime de convivência, muitas vezes o que a gente vê na prática, Brenda, é as pessoas discutindo convivência junto com a guarda. Está tudo errado. Tem que fixar a modalidade de guarda e fora isso é um outro direito que é o direito de convivência. Outro equívoco que as pessoas têm, deixar direito de convivência livre. Veja que a todo momento sequer estou falando em visita, porque visita é um termo que a gente não deve mais usar. Visita é um termo desatualizado. Visita é o que a gente tinha antigamente, de que todo mundo, talvez até que tenha sido filho de pai divorciado, foi um filho que visitou o seu pai ou sua mãe. Porque aquele sistema de finais de semana alternados, que se tu for botar na balança, o filho fica 4 dias no mês com um dos genitores e 26 dias com o outro. Então, por isso, a gente tem que ser bastante detalhado nesse regime de convivência, até para quê? Para evitar que essas pessoas precisem novamente do Poder Judiciário, ou seja, para fazer com que essas pessoas possam ter todas as situações bem determinadas e que aí elas resolvam as suas questões por forma do diálogo, mas, ou seja, reforçando, o advogado de família ele tem que estabelecer uma relação de autonomia para as pessoas. E que isso tu vai fazer permitindo que as pessoas se compreendam as suas necessidades, mas, acima de tudo, tem uma função pedagógica. A gente muitas vezes tem que chamar a atenção do cliente, pelo fato de que não é o cliente que vai dizer o que a gente vai colocar na petição. E aí eu trago um exemplo, Brenda, que eu não posso chegar num consultório médico e dizer para o médico assim, eu quero que tu me dê tal diagnóstico. Ou eu quero que tu me receite esse remédio. Não existe isso. Então, da mesma forma, o advogado. Somos nós que vamos dizer qual é a melhor atitude e quais são, entre aspas, os remédios que nós vamos usar. Inclusive, isso eu até conversei com você, né? Que eu trabalho muito a 4 mãos. E eu ainda tô tendo uma dificuldade, confesso, de sair disso, assim, né? Porque, por exemplo, quando eu peticiono, eu mando para o cliente, olha, é isso mesmo, tá faltando alguma coisa que eu, né? Enfim, eu gosto disso, né? Mas realmente essa postura foi algo que me fez pensar um pouquinho. Gente, eu tô vendo os comentários de vocês falando do meu áudio, mas assim, infelizmente, a gente tem um problema de plataforma. E no começo a imagem do Conrado estava um pouco ruim, agora eu acho que o meu áudio está um pouco ruim. Tenta entender um pouquinho aí, gente, como que funciona, porque eu já tentei colocar o fone e não está funcionando. E aí, então, vocês sentem, eu vou tentar deixar o Conrado falar um pouco mais, tá? E o nosso próximo encontro vai ser no Zoom, né? Então, vai ser fechado. Vai ter lá o link, né? Porque é isso que eu até falei com o doutor Ricardo, porque às vezes dá muito problema, tem ruído, enfim. E aí, então, no próximo vai ter o link de inscrição que eu vou deixar lá para vocês amanhã, tá bom? Vou entrar aqui nas perguntas, tá, Conrado? Tá bom. Aparece para você? Não, não tá aparecendo. Como está o tema da companheira nas sucessões? Essa é uma situação, a questão mais palpitante, talvez, no direito das sucessões, né, Brenda? Pelo fato de que a gente teve, dia 10 de maio de 2017, o julgamento da repercussão geral que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 e a minha visão a respeito da inconstitucionalidade de 1790 é que a gente quis resolver um problema e criou outros tantos, né? Pelo fato de que a sucessão do companheiro tinha um problema muito grave, que era, inclusive, alguém correr o risco de um parente distante receber mais herança do que um companheiro de uma vida toda. É claro que isso não é justo. Mas qual foi o problema a partir de então? Com a inconstitucionalidade de 1790, a gente aplica para as sucessões da união estável o artigo 1829, que traz a ordem de vocação hereditária. Não há dúvida da participação sucessória ser igual entre um companheiro ou um esposo. Agora, qual é a dúvida e a pergunta que não quer calar no momento atual no direito das sucessões é se a companheira passou a ser herdeira necessária ou não. E que isso faz toda a diferença.
pelo fato de que, no nosso ordenamento jurídico, o artigo 1789 do Código Civil não permite que alguém que tem herdeiros necessários possa dispor da totalidade dos seus bens por testamento. Porque nós teríamos, nos termos do artigo 1846, a reserva da legítima, que são os herdeiros necessários, também chamados, por isso, de reservatários. A questão é que o STF não julgou isso. Houve oposição de embargo de declaração até pelo próprio BDFAM, e os embargos de declaração não foram acolhidos, pelo fato de que não foi objeto de julgamento. Acontece que a grande parte da doutrina atual tem defendido de que a companheira passou a ser herdeira necessária. Todavia, eu me incluo na doutrina minoritária, porque eu não acredito que a companheira passou a ser herdeira necessária. E a minha justificativa, Breno, não é de enquadrar a união estável como uma união de segunda categoria. Não é isso. Mas, sim, de trazer à união estável um tratamento próprio, porque por algum motivo, Breno, consciente ou não, esses conviventes, eles resolveram não casar. E eu não posso, e eu até tenho dito o seguinte, o pessoal tem defendido quase que o monopólio do casamento. Ou seja, é eu pegar e dizer, não, agora é tudo igual, então... Não, mas espera aí. As pessoas fizeram uma escolha diferente. E aí eu coloco como fundamento a autonomia privada. Ou seja, se a pessoa ela quer que o seu parceiro de vida seja herdeiro necessário, ela vai ter a opção de se casar. Se ela não quer, daí ela possa viver uma união estável. Porque o grande problema do Brasil é que a gente acabou agora uma tendência de equiparação para todos os fins, ou seja, quase que impondo um regime de casamento a pessoas que fizeram uma escolha de ter uma relação mais informal. E tem outro risco, Brenda, que é o fato de que hoje existe uma linha muito, muito tênue entre namoro e união estável. E até no meu livro, que aliás eu tenho que te mandar a sexta edição, né, porque a sexta edição aí já está, é a anterior, a gente está na sexta edição de capa amarela, do curso de família contemporânea, que a pergunta é em que momento que o crush vira direito, né? Pelo fato de que ninguém sabe dizer o certo. E qual é o medo disso? Requisitos são subjetivos, né? Para configurar a união estável, os requisitos são absurdamente subjetivos. Eu não sei se você viu, eu fiz um post essa semana baseado no julgado da STJ, onde eu peguei a relação de documentos que eles colocam de uma maneira mais objetiva o que a gente precisaria comprovar, né? Mas realmente subjetivo. E eu ia até comentar isso, que realmente, dos livros que eu tenho de direito de família, o seu é o único que defende que a companheira não seria herdeira necessária. E eu sigo o seu entendimento por entender que o artigo não foi revogado, também não se discutiu isso no STF, e que o rol é taxativo. Exatamente. E daí, claro, essa é uma questão que certamente os tribunais vão ter que se manifestar, mas é claro, e daí trazendo a provocação dos colegas que estão participando da live, de que quem cria a jurisprudência não são os juízes, somos nós advogados, né? Então, aí, destacar que a gente tem fundamento para defender que, então, que a companheira não seja herdeira necessária, mas, repetindo, até uma vez eu participando de um evento, o debatedor disse, mas é uma visão preconceituosa. Não, não é preconceituosa. É um bom português a gente separar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, a gente tem que parar para respeitar a autonomia privada dos sujeitos. Né? Essa é a minha visão. É verdade. Vou fazer aqui outra pergunta aqui também, tá? Filha terminando faculdade de medicina, pode remunerar a pensão alimentícia? Olha, primeira situação para a gente parar para pensar quanto aos alimentos. Né? Os alimentos para as relações de família é preciso o binômio necessidade e possibilidade que está lá no artigo 1694, parágrafo 1º. Todavia, o Código Civil, logo em seguida, lá no 1699, fala que qualquer mudança, quer no polo das possibilidades, quer no polo das necessidades, pode importar numa revisão ou até mesmo numa exoneração dos alimentos. A grande questão é que a gente precisa ter uma prova efetiva dessa mudança. Muitas vezes as pessoas pegam
e ajuiza uma ação revisional exoneratória sem destacar nenhuma diferença desde quando houve a fixação dos alimentos. E, pelos dados da pergunta da colega, né, imagina só, alguém estar acabando a faculdade, não acabou. Né? Ou seja, a necessidade se mostra presente ainda. Bom, o que poderia ser? O que poderia ser feito como atitude intermediária? Poderia ser fazer uma ação revisional ou fazer uma exoneratória com pedido alternativo, né? Dizendo, olha, quero exonerar, mas se não for caso de exonerar, que se transforme esses alimentos em alimentos transitórios ou temporários, para que a gente possa ter a situação de alimentos que vão ficar por um tempo, mas que depois não vai depender de uma outra ação. Agora, aqui é uma dúvida minha, tá? Em relação a profissional mesmo, né? Porque, além de tudo isso, o senhor também é advogado atuante, né? Muitas Assim das eu vezes pago a as gente contas. pega com várias doutrinas maravilhosas, falando muitas coisas, né? Assim, favoráveis àquele nosso entendimento, aquilo que o cliente busca, pega decisões, porque, no meu entendimento, eu posso estar errada, mas a gente não tem uma jurisprudência. A gente tem algumas decisões que o STJ lança, algumas decisões que o TJ dá, mas, assim, tem decisão para tudo quanto é rumo, né? Às vezes a gente pega ali pega ali as decisões e coloca, falando, o tribunal entende assim, mas do mesmo jeito que a gente coloca 3, 4, 5 decisões naquele sentido, tem 3, 4, 5, 10 em sentido contrário, né? E eu até compartilhei com você a dificuldade que eu estava num processo de revisional, aonde eu demonstrava várias coisas e a juíza falava assim, doutora, na revisional a gente não estabelece a necessidade da criança. Você ia lá na ação de alimentos. Você também encontra isso, doutor? Essa dificuldade, às vezes, na justiça mesmo, de que, na teoria, tem essa questão, né, que a gente fala, não, o cliente tem ali os requisitos, mas na prática mesmo depende muito do mapa mental do juiz que está conduzindo o processo? Brenda, vamos fazer o seguinte, tu vai respondendo aí algumas mensagens, que minha bateria, o dia todo no escritório, minha bateria está quase acabando, vou ter que botar a carregar. Tá. Daí eu vou só pegar o carregador e em seguida eu já respondo, tá? Tá Fechado? bom. Então tá bom. Vamos lá. Bom, então vou olhando aqui, gente, ó. Aqui, as meninas estavam falando que sobre esse assunto que o doutor Conrado Paulino estava falando, sobre a sucessão da companheira, tem um podcast, que é o podcast do IBDFAN, e que ele tratou sobre o assunto. Então, se você tiver interesse de saber mais sobre isso, tem lá o podcast disponível, no Spotify, que inclusive eu também ouvi, tá? E nas outras redes também. Tem uma pergunta aqui também legal, que depois eu vou colocar aqui para o doutor Conrado responder, que é a respeito do contrato de namoro, porque ele é uma das pessoas que defende o contrato de namoro, apesar de que no nosso judiciário, eu até dei uma entrevista na Rádio Justiça e coloquei lá a respeito disso, né? Que existe na teoria ali, na doutrina, falando a respeito disso, mas que legalmente as pessoas não estão aceitando. Quem quiser participar também do meu grupo no Telegram, t.me/advogada de família. Eu trago muita coisa lá, inclusive debati sobre isso. Estão chegando aqui umas perguntas, mas que não estão aparecendo para mim, gente. Eu não sei o que eu faço. Não, então sim, agora estão aparecendo sim. Tem uma aqui que tem 1 minuto. Os alimentos para os filhos menores e que fazem faculdade. Ele acabou de responder isso, depende da necessidade, da possibilidade. Essa é a pergunta da Jane. E aí, Bom, doutor? agora com bateria. Pois Então, bem. Me diga se isso é comigo, que sou aqui pobre, inexperiente, né? Pouco tempo de carreira, ou se isso também acontece com o doutor Conrado Paulino. Bom, assim, Brenda, uma situação que eu me preocupo aqui no escritório é que a gente não advoga para o primeiro grau, né? A gente tem que advogar para o segundo grau. Né? Então, assim, uma preocupação na hora de redigir as petições, trazer jurisprudência atualizada. Porque canso de ver, né,
a petição inicial, onde o colega traz jurisprudência de 2004, de 2003, onde os desembargadores que julgaram aquilo ali já se aposentaram ou faleceram. Né? Então, assim, a gente tem que se preocupar em advogar já para o segundo grau. Ou seja, em alguns tribunais é mais fácil. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente só tem 2 câmaras que julgam família. Então, eu coloco o entendimento de cada uma das câmaras. Então, isso por quê? Porque a gente nunca sabe o que pode vir na decisão. E também a importância de trazer a jurisprudência atualizada é, nas entrelinhas, mostrar para o magistrado de primeiro grau, dizer, olha, se tu não der, o segundo grau vai dar. Né? Então, pode falar. O Jean colocou aqui que a live já vai acabar. Eu, né, sinceramente, eu não estava nem sentindo isso. E para que o Instagram não nos interrompa, eu vou deixar você se despedir, né? E falar que dia 11 vai ter a nossa aula fechada falando a respeito do contrato de família, que eu vou deixar o link disponível amanhã. Exatamente. Então, fica aí a dica para que a gente possa acompanhar os próximos andamentos. Então, a próxima aula vai ser fechada no Zoom. E, para quem não me segue no Insta ainda, Conrado _ Paulino, tem uma Spotify, uma playlist de direito de família e música, onde eu pego todos os temas de família e faço ligação com música. Aí a gente tem Chico Buarque, Caetano Veloso, mas no final de relacionamento é Sofrência Abaixo, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, e por aí vai. Então, vai ser um prazer que a gente possa ficar em contato com todo mundo. E a tua dúvida, então, sobre o contrato de namoro, a gente deixa para falar no dia 11. Pois é. Mas já apenas eu nem senti. Eu quero te agradecer muito, né, por colocar disponível 8 horas da noite, né, conversando com a gente, trazendo essa experiência, essa rica experiência da pessoa, mas também advogante, e convidar para quem não conhece e tiver oportunidade de fazer curso Direito de Família em Prática. Repete de novo o curso. A gente tem, nesse primeiro semestre, primeiro final de semana de março, Rio Verde, Goiás. No último final de semana de março, a gente vai estar em São Luís, Maranhão. Em abril, Fortaleza. Em maio, Cuiabá. E junho, Vitória. E julho, a gente volta a Goiânia com o curso Direito das Sucessões em Prática. E tem meu cupom de desconto, que é Brenda Viana, não é isso? Exatamente. E que tá valendo para tudo agora, já que vocês pediram, então tá valendo. Todos os cursos. E aí eu vi aqui as meninas falando pra gente montar uma turma em Brasília, vamos montar uma turma em Brasília. E eu quero te agradecer muito, muito mesmo. E dizer que, assim, ó, o quanto eu puder explorar, eu tô aqui para explorar. Porque a gente merece. Eu até falei assim, gente, live toda semana no seu Instagram. Agora, e assim, essa live se deve à Brenda. A Brenda que disse que eu tinha que começar a fazer, então, por lealdade, eu tinha que fazer contigo, Brenda. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza aí que a gente vai continuar trocando bastante por aqui. Eu adorei. Isso vai ser em Gramado. E se tem previsão para... E o curso de sucessões virá para Fortaleza? Sim, ele acabou de falar quando é que vai ser em Fortaleza. Primeiro vai família, depois vai sucessões no Fortaleza. É mesmo? Porque nem veio ainda de sucessões aqui para Goiânia, né? Pois depois vai ter sucessões em prática, né? Uhum. Olha lá, o pessoal tá falando que quer live todo dia, viu, doutor Conrado? Então, todo dia acabou aí o senhor vem aqui, dá aquele papo aqui no seu perfil, eu vou amar também. Gente, olha, muito obrigada por todo mundo que esteve presente, que participou. Tem muitas dúvidas aqui relacionadas à prática de família, que o doutor Conrado ainda não conseguiu responder, mas eu já vou mandar tudo para ele, para que ele possa utilizar isso como tema das próximas lives, e quem sabe ele volta aqui no perfil, e convidá-los para o dia 11 se inscreverem. Eu vou deixar o link amanhã, inclusive vou enviar para ele depois a página de inscrição para ele também poder colocar lá. E eu espero vocês dia 11, então, no Zoom. Um beijo, viu? Obrigada. Pessoal, boa noite.